pode tomar seu lugar. Amém, aleluia. Ele é santo para sempre. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esse tempo, por esse culto. Glória a Deus porque estamos aqui reunidos. A gente estava ali há pouquinho reunido no lançamento do Colégio Ressoar. Então vamos dar um uhul aí, um desses, Colégio Ressoar. Glória a Deus, gente. Um dia nós sonhamos aquilo que estava no coração de Deus. E eu creio que quando os sonhos humanos estão alinhados com os sonhos de Deus, as coisas acontecem, e acontecem muito antes daquilo que do tempo que a gente esperava. Então, o Senhor nos surpreendeu. Se perguntássemos para a nossa liderança há um mês atrás, quando que vai ser o colégio? A resposta clara e com firmeza, talvez um mês e meio atrás, clara e com firmeza seria, vai ser em 2027. E hoje nós estamos lançando aqui o Colégio Ressoar, as inscrições, as intenções de matrículas abertas para 2026, e nós cremos que o Senhor tem um propósito, não é sobre ter um colégio, mas sim sobre espalhar o reino de Deus das diversas maneiras, nos diversos montes de influência. Então, se Deus permitir, teremos colégio, se Deus permitir, espalharemos cada vez mais a igreja, se Deus permitir, estaremos no monte da economia, no monte da política, e aonde o Senhor permitir, nós estaremos lá, amém? Glória a Deus então pela sua vida, e que você possa provar a bondade do Senhor. Pode colocar para mim o slide? Eu quero falar hoje contigo sobre o poder de Deus. Eu acabei de testemunhar aqui, pode parecer simples, mas e breve, como um sonho se tornou realidade pelo mover de Deus. Nós precisamos entender que servimos a um Deus que Ele não se limita às leis humanas. Então, tudo aquilo que para o ser humano pode parecer frágil, tudo aquilo que para o ser humano pode parecer impossível, tudo aquilo que para o ser humano pode parecer acabado, para Deus ainda pode ter uma nova história. Amém? Então, a palavra de Deus diz que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Quando você vai para a palavra de Deus, quando você pega a Bíblia, de capa a capa, uma das coisas que mais nós vemos são milagres. Você vai para a palavra de Deus e você vê um homem andando sobre as águas. Gente, isso fisicamente é possível, sim ou não? Não. Alguém já tentou andar sobre as águas aqui? Os homens já tentaram. Com certeza. No verão, na piscina, você saiu correndo e tentou e deu um passo. E achou que você estava assim apavorando. Já tentou, sim ou não? Agora uns homens já tentaram. Fisicamente é impossível. Algumas doenças que fisicamente era impossível, biologicamente era impossível ser curadas, através de um milagre, Deus curou. Quando Jesus ressuscita Lázaro, há alguns dias morto já cheirava mal. Aos olhos humanos, isso era impossível. Aos olhos de Deus, era para a glória e para a demonstração do poder de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, uma das coisas que mais queima meu coração é ver como Deus age, é ver como Deus faz coisas improváveis, coisas impossíveis, e como Ele usa pessoas que talvez não seriam usadas. Se você fosse escolher o próximo rei de Israel, assim como Samuel, quando foi ungir o próximo rei de Israel, ele foi pela aparência. Ele encontrou um homem forte, alto, que era o primeiro filho, Eliabe, e ele foi direto lá para ungir. Mas Deus falou, não é esse. E ele foi passando, até chegar a Davi, que nem estava lá naquele momento. Tiveram que buscar. Davi foi tão esquecido que ele nem foi convidado para aquele momento. Tiveram que buscar ele. Então Deus faz coisas que aos olhos humanos não seriam feitas. Deus decidiu num determinado momento reiniciar a vida na terra. E aí, aos olhos humanos, ele falou,
nós vamos fazer que a terra se encha de água. Noé, você vai passar 100 anos da sua vida construindo uma arca, todo mundo chamando Noé de doido, mas em um determinado momento, a terra começou a gerar água, brotava água da terra, vinha água do céu e veio o dilúvio. Aos olhos humanos, algo impossível. Eu quero te falar que Deus é poderoso para fazer mais daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos e daquilo que sonhamos. Você tem no seu coração sonhos? Quem aqui tem sonhos? Eu descobri esses dias que tem gente que não sonha. Tem gente que não levantou a mão, vou perguntar de novo. Quem aqui tem sonhos? Tem sonhos, a grande maioria. Tem gente que não sonha. Tem gente que vai só levando a vida. É o crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, e ele vai vivendo. Ele acorda, ele vai trabalhar, e aí ele trabalha, vai seguindo sua vida, chega cansado em casa, vem no culto, até vai no GA, mas ele não planeja, ele não pensa lá na frente. O suficiente para ele é pagar os boletos, está tudo certo. Eu quero te falar que Deus, Ele quer sonhar com você. Nós temos vivido grandes coisas aqui na nossa igreja pelos sonhos de Deus. E eu creio que na sua vida você pode viver grandes coisas pelo sonho de Deus. Quando lançamos um colégio, isso é sonho de Deus. Quando alteramos e mudamos o nome, que foi lançado esse final de semana, isso foi um sonho de Deus que já estava sendo trabalhado há um tempo. Então nós entendemos o poder e os sonhos de Deus para a nossa vida. E meu objetivo hoje aqui é que você saia daqui, nessa noite, daqui a pouquinho, queimando no seu coração, que Deus tem algo para você, que Deus tem poder sobre a sua vida, e que você pode mudar a sua realidade, não por um caminho de coach, mas sim porque Deus é poderoso e Ele pode alterar a sua situação. Amém? Eu quero ler alguns textos com você. Primeiro, Gênesis 22, 7 a 8, pode passar para mim? Está no slide? Já está no slide, é só passar, não precisa procurar. Gênesis 22, 7 a 8, fala do Deus provedor. Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Esse é um recorte da vida de Abraão e Isaac. Isaac é o filho da promessa que Deus tinha prometido para Abraão e para Sara. E num determinado momento Deus fala para Abraão: Abraão, você vai sacrificar Isaac por mim. E eu queria que, muitas vezes a gente passa essas histórias bíblicas, porque a gente já sabe o final. E a gente lê meio por cima e a gente pensa assim: mas no final Deus salva Isaac. Mas eu queria que você pensasse com a cabeça de Abraão aqui. Eu queria que você tentasse imaginar Abraão idoso, recebendo um filho de Deus, e chega Isaac, ele pega Isaac, Isaac cresce, e ele olha e para aquele filho ele pensa: essa é a promessa de Deus sobre a minha vida. E as coisas estão caminhando bem, e Isaac está crescendo, Deus está provendo sobre a vida de Abraão, Abraão está expandindo, e de repente Deus chega para Abraão e fala: Abraão, o seguinte, sabe aquele filho que eu te dei? Agora você vai sacrificá-lo para a minha glória. Primeira coisa que a gente entende aqui é que Abraão conhecia a Deus. Eu creio que Abraão, ele tem fé que Deus pode fazer algo. Deus proverá, Deus mesmo há de prover. Abraão não hesita. Eu não sei vocês, mas na minha vida tem coisas que eu conquistei que eu acho que foi por minha força. Eu tenho uma família linda e abençoada, porque eu planejei a minha família linda e abençoada. Quero te falar algo, e isso Deus tem ministrado no meu coração, que eu tenho o que tenho porque Deus permitiu eu ter. Porque simplesmente Ele poderia ter falado: não, você não vai ter filhos. Não vai ter uma criação através da sua vida. Então,
Muitas vezes nós trazemos a glória daquilo que temos para nós. Eu tenho riquezas, eu tenho uma boa estabilidade, porque eu ralei, porque eu cheguei, porque eu mereci. E eu não quero desmerecer o seu suor, eu não quero desmerecer a sua sabedoria, o seu planejamento, o seu trabalho. Mas você já pensou que basta um estalar de dedo, basta um desconectar do céu na terra e seu coração pode parar de bater? E acabou. E tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você fez, acabou. Ah, pastor, então, se eu for pensar assim, eu não vou fazer nada, eu vou ficar esperando. Não, porque outros princípios da palavra de Deus falam para você construir, fala para você ter uma vida abundante. Entenda, Deus proverá. Você pode repetir isso comigo? Deus proverá. De novo, Deus proverá. Não há nada que você tenha na sua vida, se você ama a Deus de verdade. Presta atenção no que eu vou te falar. Não há nada que você tenha na sua vida, se você ama a Deus de verdade, que você não deva entregar para Deus. Se você tem um emprego, glória a Deus, obrigado Senhor, esse emprego é seu. Se você tem filhos, glória a Deus, obrigado Senhor, esse filho é seu. Se você tem um marido, uma esposa, glória a Deus, esse marido, essa esposa é teu. Não podem roubar o lugar daquilo que Deus tem o lugar. A Bíblia chama isso de idolatria. Tudo aquilo que é maior que Deus na sua vida, que amar a Deus, tudo aquilo que você ama, mais do que a Deus, com todas as suas forças, com todo o seu sentimento, com todo o seu esforço, está tomando o lugar de Deus na sua vida. Gente, isso é sutil. Você se dedicar mais à sua esposa do que buscar a Deus. Você se dedicar mais aos seus filhos do que buscar a Deus. Você se dedicar mais ao projeto daquilo que você imaginou para a sua vida do que buscar a Deus. É roubar o lugar de Deus na sua vida. Pastor, então eu vou ficar alienado buscando a Deus? Eu quero te falar que não vai ficar alienado, você vai estar alinhado à vontade de Deus. Quando você encontra a vontade de Deus, quando você caminha na vontade de Deus, você entende que todas as coisas ao redor que são importantes, e para mim é muito importante a minha esposa, para mim é muito importante meus filhos, para mim é muito importante meu emprego, meu chamado. Mas isso não é o fundamental, porque eu creio que Deus proverá. Deus é poderoso e Deus proverá. Eu vi esses dias uma frase numa camiseta que estava escrito assim: do nada Deus fez. Do nada Deus fez. Eu não sei se você já viveu algo na sua vida, talvez um problema que você estava passando, algo que você queria vender, um imóvel, um automóvel, um emprego que você estava buscando, uma oração que você estava fazendo, e você acordou aquele dia com aquela aflição no seu coração, mas confiando em Deus, e do nada você recebeu uma resposta. Você já recebeu isso, uma resposta assim? Não é algo incrível, gente? E esses dias eu me alegrava com um casal amigo nosso, que queriam muito ter filho, e eles não estavam vivendo um processo de Deus na sua vida, e de repente eu recebo uma ligação, e era 10 e pouco da noite, e essa pessoa nunca me ligou de vídeo. E eu falei, meu Deus, o que ele está me ligando de vídeo? Eu falei, Nai, chega aqui. E Deus fez. Estão lá, esperando o neném. Oraram por muito tempo. Eu não sei, talvez um perdão que você está precisando entregar, ou alguma situação que precisa resolver. Deus proverá. Amém? Eu não estou falando só da provisão financeira, da provisão material. Eu estou falando da mudança de vida que talvez você busca. Eu amo a história de José, e eu gosto de um dia da vida de José, que para mim é sensacional, é incrível. José, ele é vendido com 17 anos pelos seus irmãos. Gênesis capítulo 37. José é vendido com 17 anos pelos seus irmãos para o Egito. Lá ele é vendido como escravo. Deus faz ele prosperar na casa de Potifar, mas lá ele é acusado de abuso, de assediar a esposa de Potifar. Ele é lançado numa prisão. Então as coisas vão só piorando. Ele é vendido como escravo, de escravo ele vira escravo e prisioneiro. Lá na prisão ele começa a prosperar. Ele interpreta alguns sonhos. Mas um determinado tempo depois, esquecem dele lá. E aí a Bíblia conta que num determinado dia,
se lembram dele. Porque tinha acontecido um problema lá com o faraó e ele precisava de uma interpretação de sonho. A Bíblia fala que mandam José cortar o cabelo, fazer a barba e trocar de roupa. Ele acorda como prisioneiro. Entendam isso. Ele é vendido com 17 anos. Esse recorte é ele com 30 anos. São 13 anos de processo. Ele acorda como prisioneiro. Ele se apresenta a Faraó. Deus dá a interpretação de sonho para ele. E ele termina o dia como governador do Egito. Acordou como prisioneiro e escravo. E termina o dia como segundo maior autoridade do Egito. Gente, esse é o Deus que a gente serve. Eu não sei o que você está buscando, qual que é a sua aflição, qual que é o seu problema. Eu sei que tem muitas coisas que são problemas de administração nossa. Tem muita gente enrolado financeiramente pedindo ajuda para Deus, mas não corta o seu orçamento, não pensa, não pede ajuda, não corta o cartão de crédito, não corta o supérfluo, não corta as suas regalias, as suas mordomias, e aí você pensa, Deus faz um milagre, manda chover dinheiro do céu, Deus manda um pix errado para minha conta. Já orou isso? Ia ser bom, né? Sim ou não? Sim ou não, gente? Fala sim, gente, vai saber que você recebe. Deus manda um pix errado para minha conta, e que a pessoa não vai atrás. Tem muitos problemas que os problemas são nossos. Você pede o Deus provedor, mas você não sabe administrar a provisão. Mas tem coisas que são batalhas que estão sendo lutadas lá no céu. É a cura de uma doença, é a restauração de um relacionamento, é a mudança de um temperamento, é uma aflição que está no seu coração, é uma mágoa que você carrega desde criança, é uma porta que você pede e não está sendo aberta. Mas eu quero que você lembre, e eu falo várias vezes nas minhas mensagens. José, ele acorda prisioneiro, barbudo, cabeludo, na prisão, quase igual um corintiano assim. E ele termina o dia na glória. Ele termina o dia sendo governador do Egito. Amém? Do nada Deus faz. Do nada Deus move. Do nada Deus age. Do nada Deus traz a provisão. Segundo ponto de Deus, eu quero que você repita comigo também. Deus fará. Você pode repetir 1, 2, 3. Deus fará. Então, Deus proverá e Deus fará. O impossível, Deus pode fazer acontecer. Eu comecei falando sobre isso. Êxodo capítulo 14, versículo 14 a 16. Deixa eu contextualizar você. Deus levanta Moisés e fala, Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Deus manda 10 pragas. O coração do faraó se endurece em várias pragas, mas na última praga morre o primogênito, morre o filho dele, o sucessor dele. E Deus toca o coração daquele faraó e ele fala assim, manda esse povo embora. Aquele povo comemora o êxodo, comemora a libertação de 400 anos de escravidão. Eles pegam as suas coisas e eles estão saindo. Eles estão indo embora. Eles estão indo em busca de algo que Deus chama de terra prometida. Então eles estão caminhando para a bênção. No meio do caminho, ou no começo do caminho, Faraó muda de ideia. Faraó muda de ideia, não vou mais libertar esse povo. Manda o exército atrás desse povo. E aquele povo está correndo, e eu quero que você imagine isso. A mesma coisa de Abraão. Eu quero que imagine você fugindo de algo. Você já fugiu de um cachorro? Com medo de um cachorro? Você já fugiu de um ladrão? Pensa aquele sentimento de desespero. Você fugindo de algo, de alguém. Eu lembro uma vez eu no Paraguai. Tinha um cara lá que queria um dinheiro, jogou uma água lá O Magu estava junto, não estava? Não sei se o pastor Magu estava junto. Não sei se a gente já foi algumas vezes, né? E aí o cara queria dinheiro e a gente não queria dar dinheiro para aquele cara. E aquele cara começou a correr atrás do carro e bater no vidro, e correr atrás do carro e bater no vidro. E ele não parava, ele foi correndo muito assim. Imagina você fugindo de algo. O povo estava fugindo, não estava sendo liberto, mas Faraó mudou de ideia. E aí ele manda o exército atrás.
E de repente aquele povo está chegando e ele olha e tem na frente um mar. Atrás tem um exército, na frente tem um mar. E um monte de gente que não sabe nadar. E aí Moisés fala: o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Olha a fé no coração dele. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Gente, tem hora que não é para orar, tem hora que é para agir. Você já imaginou Deus falando: por que você está orando? Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Tem coisas que Deus já falou para você. Tem coisas que você já está obedecendo. Tem coisas que você já está pagando preço. Você está lá na tua empresa e você falou para o Senhor: Senhor, eu consagro essa minha empresa ao Senhor. Eu não vou sonegar imposto. Eu vou ser justo. Eu vou ser dizimista fiel. E eu quero ver a mão do Senhor sobre a minha vida. E aí de repente no meio da caminhada você começa a ver que está difícil. E você começa a pensar: Senhor, será que está valendo a pena? Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, será que essa porta foi o Senhor que abriu? E Deus fala: continua insistindo, continua fazendo, continua me honrando, se você estiver em obediência a Deus. Tem gente que é obstinado no erro. Sabe o que é ser obstinado no erro? A pessoa procura um aconselhamento. Olha, eu estou com tal ideia, isso. Olha, isso aqui parece que quebra alguns princípios da palavra de Deus, você vai se endividar com isso. Não é melhor você repensar? Aí a pessoa vai lá e procura outro aconselhamento. E o outro aconselhamento fala a mesma coisa para ela. Procura um outro. Aí no 8º aconselhamento alguém falou assim: pode ser que dê certo. Era aquilo que ele queria ouvir. A pessoa busca um aconselhamento até alguém aconselhar ela do jeito que ela já queria. E aí vai tudo dando errado e a pessoa insiste no erro. E um abismo puxa o outro. Começa a ter problema financeiro, depois começa a ter problema na família, depois você começa a ter problema emocional. Entenda, se Deus te deu um alerta, se Deus já fechou uma porta para você, peça novamente para Ele se é esse caminho que você tem que seguir. Um amigo, um jovem uma vez chegou para mim, ele passou em medicina, e ele estava iniciando o 3º ano de medicina. E ele chegou para mim e falou: cara, não é isso que eu quero para minha vida. Quem aqui gostaria de ter um filho médico? Levanta a mão, bem alto assim, ó. É uma boa profissão, sim ou não, gente? Imagina esse jovem chegando para o pai e falar: pai, era uma faculdade pública ainda, não era, pior ainda se fosse privada, né? Que tivesse pago 3 anos de faculdade. Era uma faculdade pública. E ele tinha entendido o coração dele para um chamado missionário, e aquilo estava queimando o coração dele. E eu falei: olha, vamos orar sobre isso, porque é uma decisão muito séria. Se Deus confirmar, Ele vai confirmar para os seus pais, isso vai ser uma transição tranquila. Você está num lugar onde muitos queriam estar, você já chegou onde muitos queriam estar, mas você tem que confiar na vontade de Deus. E eu falei para ele: vamos fazer um tempo de oração? Ele estava terminando o 3º ano, ele não estava iniciando o 3º ano, estava terminando o 3º ano. Já tinha passado da metade de faculdade. E eu lembro que a gente orou, a gente ficou um tempo orando, depois teve um período de férias, a gente ficou meio que um tempo sem se falar. E ele compartilhou com o pai dele, eles colocaram em oração aquilo. E a primeira conversa, a tendência dele era muito grande de abandonar aquilo. Depois de ele se aconselhar, dele entender, dele buscar mais a Deus, ele entendeu que 2 anos da vida dele, se ele se dedicasse para aquilo e se formasse, poderia ser a base daquilo que ele estava sonhando. E ele decidiu, acho que ele está se formando por agora. Mas eu já conheci jovens que abandonaram a faculdade porque entenderam naquele momento que aquele curso não era aquilo que Deus estava querendo.
Agora tem pessoas que não se aconselham, que não pedem direção para Deus, entram num negócio, fazem uma sociedade e falam: Senhor, por que o Senhor não está fazendo? Não tem princípio nenhum, mas a hora que o bicho pega, aí vem clamar a Deus. Gente, uma das coisas que eu vejo na caminhada com Deus é que tudo que a gente planta, um dia a gente vai colher. A gente falou muito sobre isso na Futuro Conference. Talvez a tua vida está toda torta agora, porque você plantou um monte de coisa torta lá atrás. Agora você vai ter que colher, arrancar fora as ervas daninhas e plantar novas sementes. Mas para plantar a nova semente demora mais tempo para germinar e dar fruto. Mas confie que Deus fará. Se você está no centro da vontade de Deus, Deus fará. Terceira verdade que eu quero falar contigo: Deus dá. Então, Deus proverá, Deus fará e Deus dá. Talvez você está buscando um milagre e se estiver alinhado com a vontade de Deus, Ele vai te dar. Mateus 7, 9 a 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Nenhum de nós. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Ó, isso aqui foi na ferida, né? Pega no coração. Qual de vocês aí, que se seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Ninguém. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, porque o ser humano é mau, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Repete isso que eu vou falar. Deus quer me abençoar. Eu queria que você fechasse seu olho e repetisse isso. Deus quer me abençoar. Hoje o Miguel chegou para mim e ele recebeu a programação da Semana da Criança na escola. Um monte de pai já deve ter recebido aí, né? Faz um monte de coisa, é cabelo maluco, é Semana do Pai maluco, na verdade, devia ser, né? E aí, ele chegou assim para mim: pai, tá chegando o dia das crianças, né? E eu falei: tá, quero um overboard. Falei: Miguel, você nem sabe o que é um overboard. Sei sim, pai. Ele já tinha me pedido uma vez. E aí eu falei: Miguel, e ele: pai, você vai me dar um overboard? E ele tem 6 anos, Miguel, 5 para 6 anos. Eu falei: Miguel, ora e vamos ver como é que vai ser. Não, pai, mas eu quero um overboard. Hoje de manhã eu fiquei, eu e ele e o Levi, a Nai foi fazer um exame. Ele me pediu umas 15 vezes um overboard. E ele falou para mim que vai me pedir todos os dias até o dia das crianças. Qual pai não daria um overboard se tivesse condições? Você daria, sim ou não? Sim. Agora, o que eu estou avaliando? Primeiro, preço, né? Quanto aquilo vai ser bom para ele? Quanto de perigo pode representar aquilo para ele? O que vai acrescentar na vida dele ele ganhar um presente desse? Nossa, pastor, é só um brinquedo para uma criança. Mas me chamou muita atenção isso, porque muitas vezes a gente pede um overboard para Deus, aleatoriamente. Deus, eu queria isso. E aí Deus olha para você: você não precisa de um overboard, você precisa de uma bicicleta. Overboard é aquele, para quem não sabe, é tipo um skate que é elétrico, assim. Que você coloca os 2 pés e ele vai andando sozinho, sabe? Entenderam? Lembraram? Quem sabe o que é um overboard aqui? Fala eu? Aí, beleza. É um negócio que você não precisa fazer nada para andar, você só tem que se equilibrar. E talvez você está pedindo um overboard para Deus e Deus está falando: não, você precisa de uma bicicleta. Porque você precisa ralar um pouco, você precisa perder a gordura, você precisa pensar na tua saúde, não é um overboard que você precisa. Só que você olha para o teu amigo tem um overboard. Mas Deus tem um propósito para ele, para aquilo, mas não tem para você. Então a gente vive uma vida de Instagram hoje que a gente olha para a rede social do outro, a gente olha para o que está acontecendo no outro, a gente olha para... E muitas vezes falsa prosperidade. E quando eu falo prosperidade, não estou falando só financeira, aqui eu estou falando relacionamento, porque nem toda declaração de amor no Instagram é verdadeira. Não quero julgar, mas nem toda é. Não se falam, mas se declaram. Não entregam a vida um para o outro, estou falando de casal aqui, mas no Instagram está lindão. Então, muitas vezes a nossa vida é pautada naquilo que o Senhor dá para o outro do que aquilo que o Senhor dá para nós.
Você tem 10 motivos para agradecer a Deus hoje, nesse momento? Ah, pastor, está difícil. Mas você está aqui, você está com roupa, você está com saúde, de alguma forma ou de outra você se alimentou hoje, acho que sim, mesmo que minimamente você se alimentou. Você vai sair daqui, vai ter uma condição, não sei como que você vai, mas você vai para casa, de alguma forma, ou de ônibus, então, ou a pé, então você tem vigor, ou com o seu carro, mesmo que seja um carro velho, e tudo bem, graças a Deus que você tem. Você, os que têm filhos, seus filhos estão lá no Kids, tem alguém cuidando deles para você. Alguns aqui já saíram do teu trabalho, então o trabalho, você tem um trabalho. Graças a Deus o dia do pagamento está chegando, amém? Então tem várias coisas que você pode agradecer. Quem recebe dia 1 está feliz da vida. É o dia da fartura em casa, né? Só que muitas vezes a gente esquece de agradecer por aquilo que a gente tem, porque a gente está olhando por aquilo que a gente não tem. E é muito fácil a gente se perder. Eu sempre falo para os meninos lá em casa, tem gente que tem mais que a gente, mas tem gente que tem muito menos. Então, para onde que você quer olhar? Se você olhar para quem tem mais, possivelmente você vai murmurar. Se você olhar para quem tem menos, você vai agradecer. Deus dá. Deus quer te dar bênçãos. Deus quer derramar sobre ti as bênçãos do céu. Isso não quer dizer que você vai ser rico. Isso não quer dizer que você vai andar com o carro do ano. Isso não quer dizer que você vai ostentar. Isso quer dizer que você vai ter o suficiente para glorificar a Deus com aquilo que você tem. Amém? Quarta frase que eu quero falar, quarta verdade. Deus multiplicará. Então Deus proverá, Deus fará, Deus dá e Deus multiplicará. A multiplicação na Bíblia é algo que acontece muito. A matemática de Deus não é a matemática do homem. A Bíblia fala que quem dá, recebe, e quem retém, perde. Então, tem gente que deixa de abençoar e acaba perdendo aquilo que poderia ser bênção na vida do outro. E tem gente que gananciosamente guarda e perde. E, gente, eu não estou falando aqui da vida mundana, eu estou falando daqueles que vivem debaixo da mão de Deus. Eu estou falando dos filhos de Deus. Eu estou falando daqueles que ainda têm luta nessa área. Eu estou falando daqueles que ainda têm uma batalha em ser generoso, uma batalha e entender que aquilo que Deus está te dando, você pode multiplicar pela sua força, e glória a Deus porque isso acontece. Tem gente que rala muito, sem perder os seus princípios e prospera. A força do trabalho não é pecado. Você lutar e buscar um conforto não é pecado. Agora, aquilo que você sacrifica por isso pode ser pecado. Mas eu também vejo a multiplicação de Deus. João capítulo 6, versículo 9 a 11. Fala assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? 5 pão e 2 peixes lá em casa não dá. Lá na Janaína também não dá, né? Que os moleques lá. Não dá. 5 pães e 2 peixinhos. Não era nem uns peixão, não era um tambaqui, era peixinho. O que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande que o povo assente-se. Havia muita grama naquele lugar, todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Gente, não dá uma migalha de pão para 5.000 homens. Não dá um espinho de peixe para 5.000 homens. Isso é milagre do Senhor. Então tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados. Todos quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Me chamou a atenção aqui que a Bíblia fala que todos assentaram, né? E depois ele fala que ele entregou para quem estava sentado. Sempre tem aquele rebelde que quer ficar em pé, né? Não deve ter ganho. Não ganhou pão, perdeu a multiplicação de pão. Gente, a obediência faz parte do milagre. Olhe para aquilo que Deus tem te dado hoje e fala: Senhor, multiplica.
Olha para o seu talento que você tem hoje, fala, Senhor, multiplica. Olha para a refeição que você tem hoje, fala, Senhor, multiplica. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa, e eu não estou falando de teologia de prosperidade aqui não, tá bom, gente? Não é sobre isso. Mas me chamou a atenção. Aquela pessoa falou assim para mim, um dia eu quero que o meu salário seja o meu dízimo. Olha só, um dia eu quero que o meu salário seja o meu dízimo. O que ele está falando? Que os 10% dele seja aquilo que ele está ganhando. E mesmo assim ele vai honrar a Deus. Então, para que você possa alcançar isso, e eu volto a falar, não é sobre dinheiro isso, é sobre aquilo que Deus tem te dado. Talvez você não está servindo na sua casa, você não está recebendo pessoas na sua casa, porque você não tem uma louça bonita para receber. Gente, se você não é hospitaleiro com aquilo que você tem, você não vai ser hospitaleiro quando você tiver mais. Se você não é generoso com aquilo que você ganha, você não vai ser generoso se você ganhar R$1.000 a mais. Porque isso tem a ver com coração e não com valor. E aí um dia que você ganhar mais, você vai falar assim, nossa, é muito para eu dar para Deus. Por que você não entendeu que o que você tem que dar para Deus é tudo? Então, Deus multiplica. Ele multiplica a mão do sábio. Ele multiplica a matéria-prima na mão do sábio. Ele multiplica aquele que sabe planejar. Ele multiplica aquele que sabe entregar. Eu fico pensando aqui, esse texto de uma forma completa fala que aquele rapaz, ele entregou 5 pães e 2 peixes. Gente, comprar 5 pães naquela época não era igual a gente vai ali no Beal, no mercado, vai na padaria e pede 5 pães. Vai no açougue e compra 2 peixes. Para você ter 5 pães e 2 peixes, o que você tinha que ter feito? Feito o pão, na maioria das vezes. Ter ralado, ter produzido, ter ido pescar. Então, foi algo que ele se dedicou para isso. E esse menino, eu fico na cabeça dele. Tá bom, eu vou entregar. Mas alguma coisa vai acontecer. Porque eu chegar em casa sem 5 pães e 2 peixes, a chinela vai cantar lá para mim. Porque minha mãe falou para eu ir buscar 5 pães e 2 peixes. Então olha a fé desse menino. E a Bíblia fala que depois sobrou. Então acho que ele foi lá no cesto depois, pegou a sobra e levou para casa. Você está disposto a entregar aquilo que seria para o conforto dos seus, para que Deus possa multiplicar na vida dos outros? Quer saber de algo que você pode entregar e não custa caro? Custa só o seu desejo? É o seu tempo. Eu fui deixar meus filhos ali na salinha e eu sou um grande consumidor do Nova Kids aqui, gente, né? E eu fui deixar ali o Levi na salinha de 2 e 3 anos. Eu não sei quantas crianças tinham, mas eu sei que, olhando ali, que tinha 3 professores para um monte de criança. Deus está chamando pessoas, a igreja está chamando pessoas para que você possa entregar seus 5 pães e 2 peixes, para que Jesus possa multiplicar para as crianças. Então quando você fala assim, conta comigo para eu servir, Ele está usando a tua vida de uma forma simples e multiplicando isso para a igreja. Ele está usando, não estou falando de recurso, ele está usando talento, ele está usando disponibilidade, ele está usando tempo. A gente fez a Futuro Conference aqui. 1.600 e poucas pessoas aqui. E a Futuro Conference ela foi sendo configurada com setores, a gente foi inventando algumas coisas, a gente foi levantando algumas frentes. Sábado à tarde, conversando com os pastores, vamos agradecer a vida dos voluntários. Quando a gente subiu os voluntários aqui no palco, esse palco ficou lotado. De pessoas que dedicaram tempo por amor a outros. Multiplicação. Isso é multiplicação. Deus pega a sua simples vida, ou sua extraordinária vida, porque talvez você seja uma pessoa incrível, e aí Ele junta com outro, que talvez não seja tão incrível quanto você, mas está disponível, e junta com outro, e faz coisas grandes que sozinho você não faria. 5 pães e 2 peixes. Jesus usou o que o menino tinha. Ele quer usar o que você tem.
mas você precisa entregar. Senhor, multiplica, mas eu não entrego. Não é sobre dinheiro, eu volto a falar isso. Pode ser aplicado sobre dinheiro também, mas não é sobre dinheiro. É sobre a sua vida, é sobre a sua disponibilidade, é sobre o seu tempo. 3 coisas para a gente ver o mover de Deus na nossa vida. Primeira coisa, pode passar para mim. 3 pilares. Pode passar, por favor? 3 bases para o milagre. Pode passar. Primeiro, obediência. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Moisés, marcha. Obedeça, faça, entregue. A obediência é a base do milagre. Deus não age na minha vida. Talvez você não está debaixo das promessas de Deus porque você não está obedecendo às promessas de Deus. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Se você obedece, você está debaixo da palavra. Ah, pastor, então eu vou ser um santo? Sim. É isso que a Bíblia espera de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado. A Bíblia espera que você seja um santo. Olha o santão chegando aí. Glória a Deus, isso é um elogio, amém? Para de falar palavrão perto dele porque ele não gosta. Que bênção. Ó, para de fofocar, porque ele se incomoda com fofoca. Amém. Ah, mas eu vou parecer um ET. Esse é o objetivo, gente. Você não é desse mundo, então você é extramundo. Você está aqui só de passagem. Claro que a gente prega, fala, socializa. Posicionamento. Obediência é posicionamento. Nesse mundo, ou você é de Deus ou você não é. Nossa, pastor, que extremo. Eu estou no processo. Tem gente que está no processo faz 20 anos. Deus vai dar um processo na tua vida também. Ou é ou não é. Ou se santifica ou não. Tem algumas frases, né, que os pastores usam. A gente vai ter surpresas quando a gente chegar no céu e ver pessoas que a gente nunca imaginou que estariam lá. E a gente vai ter surpresa também de encontrar pessoas que a gente esperava que estivesse lá e não está. Segundo pilar. Pode passar para mim. Ousadia. Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você quer ver o Deus provedor, você quer ver o Deus que faz, você quer ver o Deus que multiplica, você quer ver o Deus que dá, seja ousado em caminhar nas coisas de Deus. Seja ousado. Se arrisque, faça aquilo que Deus está te chamando, aquilo que Deus te moveu, aquilo que Deus está te falando. Confie na promessa que o Senhor te dá. Confie na palavra de Deus. Seja ousado. Não tenha medo. Tem gente que vive com medo. Um dos desafios com um dos meus meninos lá em casa é fazer eles subirem, tomarem banho, quando a luz está apagada. E eu falo para eles, vai. Seja corajoso, seja forte. Vai orando, vai falando, sai capeta, sai ladrão, sai satanás, você está com medo? Mas vai, não tem nada lá em cima. Mas a gente cria medos, a gente cria loopings na nossa cabeça, a gente cria toda uma história e aquilo te paralisa. Alguém já se sentiu paralisado diante de uma situação? Levanta a mão assim, bem, ó. Que não tinha nada a ver. Que depois que você fez, você viu assim, quão besta eu fui. Desculpa a palavra. Mas quão bobo eu fui. Por que eu estava sentindo isso? Porque o inimigo está criando coisas na sua mente. Seja ousado. Eduque seu filho. Fale de Deus para ele. Quem já teve... Eu já tive medo de evangelizar. Pastor já. Fiquei com vergonha. E aí? Quando eu viajo, de vez em quando eu viajo sozinho para alguns lugares. E aí eu faço umas coisas estranhas. Tipo, eu falo... do nada com alguém que eu não conheço, e eu falo de Jesus assim, porque eu falo, cara, essa pessoa nunca mais vai me ver na vida. Então, aí eu faço uns treinos assim, seja ousado assim. Fale com as pessoas de Jesus. O que vão pensar de mim? Olha, pode pensar que você é doido, mas pode pensar também que você é só mais um.
cheio de doido esse mundo, né, gente? Se você for doido por Jesus, está tudo bem. Esse mundo está muito doido, né, gente? Gente achando que é animal. Esse dia eu vi uma notícia que a pessoa casou com uma ferrovia, com uma estação ferroviária. Aí outra notícia, eu vi um homem de não sei quantos anos, agora ele se identifica como um neném. E ele tem a chupeta dele, ele não sei o quê, usa a fralda. Que mundo doido que a gente está. Então, se for para ser doido, a Bíblia fala que Deus usaria as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, se for para ser doido, que seja pela causa de Jesus. Seja ousado. Se você tem uma empresa, seja ousado naquela tua empresa. Coloque Jesus naquele lugar. O que eu tenho visto de gente prosperar, a partir do momento que fala Jesus é o centro desse lugar. Ah, mas tem gente que vai deixar de vir porque fala de Jesus. Mas tem gente que vai ir porque fala de Jesus, amém? Então, seja posicionado. A banda pode subir. E o último, tenha fé naquilo que Deus pode fazer. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir da mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. E Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que acreditar que algo vai acontecer, mesmo que todo mundo possa falar para você que não vai acontecer. Porque isso você está agradando a Deus. Você tem que acreditar que Deus pode fazer, mesmo que a situação pareça que não dá para fazer. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero te falar que ao mesmo tempo que a gente vive um avivamento, a gente vive uma crise de fé. Do mesmo tempo que a gente vê uma igreja lotada, a gente vê um ensino bíblico vazio. Não estou falando só da nossa realidade aqui, porque a proporção mostra também isso. Nós temos quase 3 cultos lotados e temos 800 pessoas na escola da palavra. Tem alguma coisa errada? Então, ao mesmo tempo que a gente vê um avivamento, a gente vê uma diminuição da busca da palavra de Deus. Porque as pessoas querem o Deus da bênção. As pessoas querem o Deus provedor. As pessoas querem o Deus que faz milagre. As pessoas querem o Deus que move montanhas. As pessoas querem o Deus que ressuscita o morto. As pessoas querem o Deus que traz provisão. Mas muitas vezes não querem crescer na fé desse Deus. Não existe maneira de você crescer em fé se não ler a palavra de Deus. Essa é a única maneira. Gente, não inventa. Vídeo no YouTube é bom, mas não substitui Bíblia. Versículo, esses dias eu coloquei versículo no meu celular, que eu desbloqueio aqui e está o versículo no meu celular. Eu fiquei dias sem ler aquele versículo no celular. Não muda, aplicativo não muda. Você quer crescer em fé? Você quer conhecer Jesus? Você quer que o seu coração queime pelas histórias da Bíblia? Você quer viver aquilo que a Bíblia fala? Você precisa para a Bíblia. Não existe receita milagrosa. Tem uma musiquinha que cantavam antigamente, Dalton, que falava assim, ó: leia a Bíblia e faça a oração, e faça a oração, e faça a oração. Você pode cantar comigo? Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Gente, o segredo da fé com Deus: leia a Bíblia e faça a oração. Você pode ter o curso do pastor de milagres, da glória eterna, da volta de Jesus. Você pode ir na conferência futuro do Senhor. Você pode viajar para uma conferência em outro lugar do Brasil. Você pode receber a oração mais poderosa de Deus, das pessoas, de alguém, de um homem de Deus. Se você não ler a Bíblia e não fazer oração, a sua fé não vai ser aquecida. Leitura bíblica e oração é o combustível da caminhada com Deus. Por que a gente vive muitas vezes um evangelho superficial? Porque está se alimentando no domingo e na quarta-feira e no GA. Isso não é alimento. Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se você quiser crescer. É simples, mas ao mesmo tempo tão profundo.
Na Bíblia você encontra o Deus provedor, na Bíblia você encontra o Deus que faz, na Bíblia você encontra o Deus de milagre, na Bíblia você vê o que Jesus fez por cada um de nós. Não tem como ter um amor profundo por Deus se você não lê a palavra dele. Não tem como você ser um excelente médico se você não estudar a medicina. Não tem como você ser um excelente cristão se você não estudar a palavra de Deus. Se apaixone pela palavra de Deus, você vai encontrar o Deus provedor. Você vai encontrar o Deus da multiplicação. Você vai encontrar o Deus que faz. Esse avivamento, ele não vai ser real se não tiver uma base. Eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero ler mais. Eu quero me apaixonar mais por Jesus. Eu quero amar mais a palavra de Deus. Eu quero trocar mais os prazeres rápidos e momentâneos que a gente encontra num feed, que a gente encaminha uma coisa engraçada para um amigo, por um prazer firme e duradouro, por uma paz que excede todo entendimento. Jesus, o Senhor é o Deus que quer trazer provisão, Pai. O Senhor é o Deus que quer abençoar as famílias aqui. O Senhor é o Deus que quer mover tantas coisas, Pai. Até começar na minha família, Senhor. Eu vejo a bondade do Senhor e eu sei que o Senhor tem mais. A Tua palavra fala que o Senhor tem abundantemente mais para fazer, mais daquilo que pensamos e agimos. Mas o Senhor fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente falaria para um monte, para ele mudar de lugar, ele mudaria, Pai. Então tem algo errado, Senhor. Nós precisamos amar mais a Sua palavra. Eu preciso amar mais a Sua palavra, Pai. Nós precisamos voltar o nosso coração mais ao Senhor. Pai, precisamos estar mais dispostos a pagar o preço, Senhor. Muitas vezes estamos cansados, sobrecarregados, porque fazemos tantas coisas que alimenta tudo ao nosso redor, mas não alimenta a nossa alma. Senhor Jesus, eu creio na Sua provisão, eu creio no Seu cuidado, eu creio naquilo que o Senhor tem feito na Sua igreja aqui, Pai. Eu creio que o Senhor tem levantado um novo tempo, Pai, mas a base é a mesma. Buscar a Tua palavra, buscar a Sua presença. Que a gente não perca isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé, nós vamos cantar uma canção e depois dessa canção nós vamos orar para encerrar esse culto.